Bem-vindo ao Mago CX, diretamente aqui da Stay, galera fera na parte de áudio. Dá uma olhada no Instagram deles que vale muito a pena para quem quer fazer podcast, fazer treinamentos. Pessoal meio doido, meio criativo, é muito bom fazer com eles. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é a Isabela Calegari, ela que é diretora de CX da Arquiloc, mãe do Caio e da Catarina. Trabalhou como professor de inglês e era, antes de ter mãe, né? Porque depois de ser mãe você não consegue fazer quase mais nada, era organizadora de festas da família. Isa, obrigado por aceitar meu convite. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Obrigada, Matheus. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. Vou começar contando aí dessas grandes curiosidades. Eu comecei cedo minha carreira, né? 17 anos dando aula de inglês. E curiosamente não foi um negócio que eu tava ali sonhando e teve um convite na hora, na época, e achei super curioso, acho que eu tava super dedicada. E eu era muito nova, né? Então eu comecei não sendo carreira, era realmente algo que eu queria aproveitar enquanto eu estava estudando. E aí terminei a faculdade, trabalhei um tempo com a minha mãe empreendedora na época, tinha uma fábrica, produção de roupa, do Brás, então, raiz, assim, ela trabalhou muito tempo, assim, foi o sustento da família, e trabalhei com ela enquanto eu estava na faculdade, e aí saindo de lá, fui para uma empresa de certificação digital e entrei no mercado imobiliário bastante tempo, como trainee, na área comercial na época. O que eu achei bacana é que quando a gente foi passar pelo processo de trainee e a gente tinha que escolher a área, eles não disseram pra gente assim, ó, você quer trabalhar em engenharia, você quer trabalhar no venda, você quer trabalhar onde? E eles só descreveram quais seriam os desafios. E eu acabei caindo na área de vendas, no comercial, muito pela proposta, né? E foi muito encantador, assim, cresci muito. Na época eu trabalhei na Cirela, foram 5, 6 anos de Cirela, depois eu fui para Alphaville Urbanismo. Foi muito tempo de mercado imobiliário. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com experiência, mesmo estando em outra área. E aí passei alguns anos dentro do mercado, e aí eu queria abranger um pouquinho mais a minha base de conhecimento, vamos dizer assim. O mercado imobiliário é bastante tradicional, a gente se aprofunda muito, mas eu queria dar um outro passo. Acabei recebendo um convite para ir numa empresa de tecnologia na época, que era uma empresa de CRM voltada para o mercado imobiliário, a sua House. E a sua House já participava, né? Já estava nesse ambiente meio de tech, tinha sido adquirida pelo então Viva Real. Entrei na semana que aconteceu a fusão do Viva com o Zap. Foi muito. Eu brinco toda vez que eu entrei numa empresa, na segunda e saí de sexta-feira na outra, porque foi realmente o anúncio naquela semana. Então, lidando com todo esse processo de fusão em duas empresas, mas ainda muito conectada com o mercado imobiliário, né? A gente participou pela aquisição ali do OLX, né? Passando por todos esses processos de mudança de empresa. E depois eu fui pro lixo. Então, minha carreira acabou meio que seguindo muito uma fluidez que não era muito controlada. Quando eu estava na sua house, eu estava dentro da área de consultoria, né? Eu atendia grandes incorporadoras, olhando para os seus KPIs do funil digital, né? Na época, o mercado imobiliário ainda estava tateando e entrando aos poucos dentro desse mercado do digital. E aí, enquanto eu estava no Viva Real, foi a cada ano um desafio diferente. Então, eu tive um ano de consultoria, um ano de planejamento comercial, outro ano de gestão de dados, até quando eu fui convidada a entrar nesse mundo que a gente chama de CX. E eu acho que foi muito curioso, porque eu cheguei com uma área que não é tão óbvia, né? Eu fui para tocar e levar o time de cobrança para Customer Experience. Então, era um time que estava bastante no financeiro e a gente teve que trazer experiência para esse momento. Isso no Nolist ou não? Isso aí lá no Zap ainda. Tá, no Zap. No Perfeito. Zap. Então, nosso desafio era transformar. Dentro do Zap, aí eu trabalhei em cobrança, trabalhei em CX. E aí depois chegou aquela vontade de dar mais um passo, sair um pouquinho do mercado imobiliário, que eu já estava há bastante tempo. Foi quando veio o convite do Olish, fui para a Tiny, empresa recém-adquirida do Olish na época. O RP deles, O né? ERP, que voa hoje, né? Um dos principais players para pequenas empresas de e-commerce. Aprendi bastante com esse processo também. Então, lá a gente tinha não só os times de Customer Experience, mas também o Customer Success. E aí, no começo desse ano, vim para a Arquiloc. Arquiloc, que é uma empresa de outsourcing de TI.
Parece um negócio de outro mundo, mas a gente basicamente trabalha com locação de equipamento para grandes empresas. Então, a gente tem soluções de todas as soluções de TI, né? Desde servidor, a notebook, desktop e todo esse pacote. E aí o meu time, os nossos times são responsáveis, né, pela experiência de entrada, né? Então todo o onboarding, implantação dos projetos e aí toda a parte de atendimento depois, né? Então o nosso time depois acaba passando por essa parte mais de assistência técnica. Legal, legal. E quando vocês locam um parque de computadores, eu lembro quando eu trabalhei muito pouco em mundo corporativo, eu trabalhei 2 anos na Danone só como estagiário, eu lembro que tinha área do TI que a gente ligava para pedir suporte. Aí, nesse caso, vocês também fazem essa parte. Exatamente. Fica por O responsabilidade nosso time tá. A gente tem hoje todos os níveis, né, de atendimento, não só o nível 1, assistência, acesso remoto. A gente já faz os primeiros testes. Pô, a gente não conseguiu resolver o problema, né? Ah, preciso instalar um driver, a minha câmera não tá funcionando, essas coisas mesmo. A gente tem um time de campo, né? Então a gente tem um time próprio que vai, visita o cliente, a gente atua em território nacional. Então, é muito curioso, né? Como que a gente precisa conectar essas áreas que estão aqui remotamente com o time que está em campo, conhecimento técnico, apresentação. Então, a gente vai até o ponto de conserto na ponta ou a gente troca o equipamento. Então, tudo isso está dentro da nossa solução. Caramba, porque quando você escuta, uma empresa que aluga notebook, cara, o que eles têm uma diretora de CX, né? Não faz nem sentido. E aí você começa a olhar que faz muito sentido e precisa ter. Legal. Uma coisa que me chamou a atenção na sua carreira, Isa, foi a transição suave que você foi fazendo. Porque você começa em vendas no mercado tradicional, aí pela experiência que você tem em vendas, você vai para uma empresa de CRM que fornece um software para vendas desse mesmo mercado. Daí você passa para uma área de cobrança e já começa também a trabalhar nessa experiência, porque você vendia tecnologia, então tem esse mix, e depois, enfim, vai se distanciando cada vez mais para o CX e chega onde você está hoje, né? Mas é legal que às vezes as pessoas olham e falam, não, eu queria virar completamente minha carreira. Cara, vai com calma. Talvez você é de finanças, vai para uma empresa que vende algum produto para finanças, aí você começa a trabalhar, você tem esse relacionamento de atendimento, de venda, aí você vai conseguindo migrar, né? Exatamente. Porque se você quiser fazer uma migração muito imediata, você vai ter que pagar o preço e ir lá para baixo. Então, legal como você foi, de maneira talvez intuitiva ou não, mas você foi criando essa migração da carreira. Exato. E eu queria entender, assim, o que o mercado imobiliário te trouxe. Você falou, é tradicional, mas tem um lado... enfim, eu queria entender o que ele trouxe para sua carreira hoje, assim, o que você traz desde lá para hoje. Legal. Eu acho que foi o grande contato que eu tive com o que a gente hoje vai chamar de experiência, né? A gente fala um pouquinho sobre isso. Acho que quando eu comecei minha carreira há bastante tempo, entrei na Serasa em 2006. Não existia o Customer Experience. A gente falava de área de relacionamento com o cliente, né? Então, olhava para isso e falava, poxa, vai ser uma área de dor, uma área de dificuldade, né? Porque a gente tem que lidar com o cliente em atrito. Quando eu entrei no mercado imobiliário, ele me surpreendeu muito, porque a gente está falando de vender sonhos, né? A gente está falando de vender um negócio, principalmente para lançamento. Eu trabalhava numa incorporadora, e é diferente, né? Um pouco da jornada quando a gente fala de incorporadora, a imobiliária, que já trabalha com imóvel pronto. A gente tinha que vender algo que ainda estava na planta, né? Muitas vezes a gente não tinha nem o terreno. Então, eu acho que o mercado imobiliário ele começou a se inovar há muito tempo. Hoje parece óbvio, mas lá atrás, quando alguém cogitou fazer um apartamento decorado, né? No passado não existia isso, né? E eu lembro que em 2006, 2007, o mercado estava crescendo muito, né? Precisou de bastante profissional. Mas já existia uma provocação para ser melhor do que era, né? Então, a gente trabalhava muito com abordagem, né, que todo mundo conhece, né, de ligar para o cliente, oferecer um imóvel. E lá atrás eu lembro que a gente falava, cara, o que a gente vai fazer quando a gente não for depender do telefone? O que eu preciso criar hoje que eu não vou depender? E hoje, ó, quantos anos depois, quem que atende o telefone? Ninguém atende. Então a gente tem que se inovar. Eu vi muito isso por lá. Então a gente olhava, mesmo na área comercial, a gente tinha que estar muito conectado, né, com os times de marketing, com o time de produto, né, que desenvolvia. Então a gente quase que passava por conhecer cada lançamento imobiliário. Eu tinha que fazer um business case do começo, né? Quem era aquele público? Qual era o meu concorrente ali? Qual é o preço que eu vou trabalhar? E o que me impressionava muito é que a gente sempre tinha aquele momento uau, né, do ponto de venda. E a Cirela sempre teve um cuidado muito grande de olhar para todos os detalhes. Então, a gente ia implantar um ponto de venda, ela passava por todo
todo o redor, assim, né? Ela chegava a fazer reforma nas casas vizinhas para deixar um ambiente bacana para quem está chegando. Então, como você já começa a ver um pouco da experiência, né? Como que o cliente vai ser recebido pela recepcionista? Como que o cliente vai ser recebido pelo corretor? A gente passava por um processo grande de treinamento desse time, pensando nas pessoas. Então, eu não contei um pouquinho da minha formação, mas eu fiz ADM, né, com ênfase em marketing. E na época que eu estudei, só existiam 4 P's, né? Hoje já estão em Cinco muito... Cs e não sei o Seis, que já 5 mudou P's, para já 7, não sei o que voltou, lá. Já foi, já aumentou, já baixou. já baixou. E os 2 extras, que fugindo do padrão, né? Pessoas e percepção. Então, eu vejo muito isso. Eu via muito desse exercício. Acho que o mercado imobiliário me fez exercitar muito essa percepção de sensações, já pensando aí no Customer Experience. A gente é um mercado tradicional. Na época a gente tinha pouco dado, muito subjetivo. Hoje já está anos-luz. Então, eu acho que na época o que eu queria evoluir também era um pouco isso. Como é que a gente começa a trazer um pouco de histórico? Como é que a gente olha para o dado? Como é que a gente vai dar o próximo passo baseado em informações que vão dar o caminho certo para a gente? Então, eu acho que foi um pouco disso, assim. Olhando para trás, eu acho que o mercado imobiliário me deu esse olhar além do sentar no escritório, né? Como é que eu vou lá atrás? A gente faz uns exercícios loucos, assim. Vou vender pro, sei lá, econômico, né? Pô, como que é o dia a dia desse meu cliente? Então, hoje a gente fala de estudar a jornada, de estudar a persona, coloca nome para esses conteúdos, e lá atrás a gente já fazia isso. Sem o nome. Exatamente, Sim. sem o nome. É legal que você contando que eu tenho um grande amigo que trabalha no mercado imobiliário, né? Ele trabalha numa incorporadora também. E daí a gente estava conversando, ele contou mais ou menos quanto custa uma maquete e quanto custa um apartamento decorado. Aí eu chamei a galera em volta e falei, quanto vocês acham que custa aquela maquetezinha? 20 mil, 10 mil, a galera chuta, sei lá, tem umas que custam milhões, assim, é loucura. Tem. Então, assim, o legal é que você viveu, talvez, pode ter sido uma transformação menos óbvia, porque não foi uma transformação digital, mas você viveu uma transformação num setor antes, e eu acho que quando você foi para outros lugares, você já tinha visto que as coisas estavam se transformando. Com certeza. Você não sabia como ela ia se transformar, mas você já, galera, vai mudar, então deixa eu estar mais pronta para mudança, eu não vou ser o que vai resistir. Exato. Eu vou ser agente de mudança. E aí eu acho que isso deve ter ajudado também bastante aí sua carreira, mas ter visto esse momento acho que foi importante pra caramba. Não, viver tudo isso, assim. Eu lembro que o mercado imobiliário era muito off, né? A nossa propaganda falava em jornal, falava em panfleto, falava em ponto de venda. E eu passei por um momento, né, aí eu já estava na Alphaville, de tocar um time que a gente chamava do time do digital. O que era o time do digital? Era uma central de atendimento voltado para os leads. E aí, quando a gente fala de Alphaville também é território nacional, assim. Então, acho que foi o meu primeiro grande contato. A gente tinha um time interno, a gente optou por trabalhar com um BPO na época, então um call center para pré-vendas. Acho que era completamente disruptivo. A gente já via experiências disso para quem era cliente, mas para lead era a primeira vez que a gente estava vivendo aquilo. Então, passar por conhecer as pessoas que estavam atendendo, dar todo o enxoval, né, do que é um lançamento imobiliário. Muitas vezes as pessoas que estavam ali atendendo nos 4 cantos do país, elas não tinham visto o que era um loteamento, né? Então, como é que eu vou trazer isso para eles? Eu lembro de um caso curioso, a gente acompanhava muito os atendimentos e a gente tinha lançamento em Vitória, no Espírito Santo, e Vitória da Conquista. E a atendente, ela se confundiu, né? O cliente ligou, falou, pô, eu quero saber aqui de Vitória. Começou a falar de Vitória do Espírito Santo e era Vitória da Conquista. Então, quando você tá ali no dia a dia, acompanhando, você começa a pegar esses detalhes e fala, poxa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que dar mais de informação para que essa pessoa não tenha essa ruptura enquanto ela está falando? Então, a gente toma muito cuidado. Acho que foi o primeiro exercício, né? Então, de transformação ali digital, saindo do off para o on. E como que a gente começa a perceber nesses pequenos detalhes fazendo a diferença depois. Acho que foi o primeiro contato, assim, que a gente começou a trabalhar realmente com dados, assim. Então, a gente conseguia entender de onde estava vindo aquele contato, daquela ligação, se aquele cliente ele estava aderente ao meu lançamento. Então, olhar um pouco mais para isso me fez seguir. Acho que foi por isso que foi bastante aos poucos, como você falou. Eu tinha uma vontade grande de conhecer mais, de evoluir mais. Então, acho que foi aos poucos, não foi muito planejado, mas uma vivência foi muito conectada com a outra, né?
Não, legal. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Assim, como você aproveita as oportunidades é super interessante. E aí, quando a gente olha para uma empresa de TI, só para a gente pegar, fazer a disrupção total, né? É. Ahn, qual foi o desafio que você recebeu chegando lá? E o que você fez de estruturante? Como é que funciona a sua área hoje? Como é que vocês olham para essa área de atendimento, de CX? Eu não sei se mistura, se não, enfim. Sim, eu acho que o grande desafio, né, foi um pouco do que você falou, né, como é que a gente vai trazer experiência para uma empresa que hoje tem uma vocação bastante B2B, né, a gente tem grandes clientes, mas a gente está olhando para uma pessoa muito específica, né, eu não estou olhando, mesmo que eu tenha contato com o usuário, eu tenho que estar olhando muito para quem é o meu contratante. Então, hoje minha persona é o gestor de TI, né, ele vai ser um CTO, ele vai ser o gerente de TI da companhia. E eu acho que hoje, olhando para a história da Arquiloc, a Arquiloc cresceu, né, nos últimos 10 anos, nos últimos 3 anos, em ritmo mais exponencial. Então, como é que a gente começa a trazer processo e esse cuidado, né? A gente já tinha um desafio muito grande ali de nível de serviço, né? Hoje, os nossos clientes, um dos grandes diferenciais que a gente tem é o nível de serviço. O que é isso? Eu vou solucionar seu problema no computador em até 8 horas. Acho que é difícil que tenha uma área de TI interna, né, proprietária, que consiga fazer esse desafio. Então, eu acho que quando a gente. O primeiro passo, né? Como eu comentei, a gente tem uma área de entrada, uma área de assistência. Mas a experiência, né? Entendendo a visão do CX, eu não posso olhar só para os meus times. Né? Então, a gente começou a entender como é que começa a jornada hoje do meu cliente, né? Passando pelo comercial, passando por essa parte de implantação, indo até o técnico da ponta. Então, eu acho que hoje a gente percebe que a experiência ela vai estar em todas as áreas. A minha estrutura hoje, a gente está avançando cada vez mais para ter todos as cerimônias padrão de CX, mas isso já faz muito parte do dia a dia da galera, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande de exponenciar e trazer um pouco mais dessa revisão desses momentos, que é o que a gente está fazendo nesse momento. A gente está olhando um pouquinho mais para, no momento de onboarding, né, de implantação, como que a gente traz isso de uma forma um pouco mais conectada com a necessidade do cliente. Então, a gente acabou de lançar dentro da companhia um sistema proprietário desenvolvido lá dentro, né, de gestão comercial. E você fala, pô, o que vendas tem a ver, né, com a experiência? Tem tudo, né? A proposta da plataforma é, inclusive, pensando no cliente interno. Como é que eu garanto que o nosso time comercial esteja munido de todas as requisições ali necessárias para que a gente faça uma boa implantação? Então, começa do começo. Como que essa conexão desse sistema, né, do Arc Sales, está linkada com o nosso time de expedição, né? O time de expedição que é aquele time que separa equipamento e garante que ele vai chegar no tempo certo, né? Então, não tem como a gente falar de transformação digital, dessa mudança toda dentro de uma empresa de TI, sem passar por essas movimentações. Acho que o próximo passo que a gente vai dar, né? Agora a gente está fazendo alguns ajustes internos, né? Algumas soluções para a parte de expedição. E ano que vem a gente já está com uma nova solução de atendimento que a gente pretende dar o próximo passo, bastante voltado à omnicanalidade. Hoje ainda estou com a gente tem poucos contatos, né? Nosso canal é basicamente telefone e um formulário. Então, como é que eu dou o próximo passo? Como é que eu consigo identificar dentro da minha base de atendimento quem é o usuário final, quem é o gestor, que é o tomador de decisão? Como que eu conecto as dores que esses clientes têm, os meus usuários têm? E hoje ele tem diversificado, né? A gente tem hoje mais de uma área que recebe o cliente diretamente. Então, a transformação ela está passando por identificar todos esses pontos de contato, trazer cada um deles para o centro e aí a gente começar a trazer uma proposta um pouco mais robusta para esse cliente. Eu acho que o que a gente viveu ali da empresa de tecnologia tem muita conexão. Mesmo quando a gente fala de B2B, né? No final das contas, a gente está falando de pessoas, né? São pessoas do outro lado. E elas podem estar representando hoje uma empresa, amanhã elas podem estar em outra empresa. Então, eu acho que o que a gente mais entende, assim, desse mercado é que o meu cliente hoje, pode ser meu cliente para sempre. Em várias Então, empresas em diferentes, inclusive. várias empresas diferentes. Ainda mais com a solução que a gente tem, né? Que a gente pode atender do pequenininho ao grande em qualquer segmento de mercado.
Então, o que a gente tem feito muito é trabalhar esse senso mais conectado ali da experiência com todo, sabe? Legal. Só olhando um pouco a jornada, né? Me parece... A primeira vez que você falou do Arquilock, que eu né, olhei para ela, eu falei, simples. Eu vendo computador e alugo. Exato. Quando eu vou olhar que você está contando, eu fui imaginando algumas coisas, eu quero que você me confirme se está certo, é assim, na hora de vender, eu falo com TI. Mas eu falo também com finanças, porque eu tenho que garantir o payback disso aqui. E aí, eu tenho uma equipe interna também que está alocada em algum lugar que eu preciso tirar de lá. Então, o payback começa a ficar um pouco mais difícil de fazer. Legal. Daí, vendi para esse cara, ele topou. Pô, eu tenho que setar uma operação aqui e eu tenho que fazer com ele e com todo mundo da empresa. Porque são esse pessoal que vai me chamar. Então, eu acho que tem vários pontos que podem dar muito problema na implantação. E eu acho que foi por aí que você começou, então, a criar a jornada. Foi aí que você mapeou, é isso? Exato. É muito do que você falou, Matheus. A gente tem hoje, por isso que é muito importante ter conhecimento de todas essas, o que a gente chama hoje de personas, né? Porque o gestor de TI, ele vai dar a validação técnica, né? Ele vai falar, pô, o equipamento tá aderente ao que eu preciso. Mas eu tenho muitas vezes interface com o time de governança, né? Que vai garantir que o meu contrato esteja sendo tá aderente ao que eles quiseram contratar. E a gente tem faturamento. A gente fez a virada do RP também, um sistema bem robusto na virada do ano. E aí a gente... Do ano passado para agora? Do ano passado para esse Qual ano. que vocês colocaram? A gente colocou o Proteus, TOTS. Tá. E aí a gente tem um desafio muito grande, né? Virada de sistema. A gente realmente está se organizando para um tamanho grande. E aí a gente está falando de pessoas com novas tecnologias. Então a gente teve muita dor no começo do ano dos clientes falando, poxa, eu estava acostumado com uma forma de um relatório de faturamento, eu estava acostumado com um relatório de indicadores que vocês me mandavam todo mês, e a gente teve que se organizar muito rápido para um novo formato. Então, quando a gente vê, né, a gente rodou uma pesquisa de NPS também recente, e eu posso até falar um pouquinho, porque eu acho que foi um formato bem diferente, é legal para B2B. Então, eu trabalhei muito com NPS em produto, né? Então, na Zap a gente tinha um formato que a gente fazia via e-mail, aprendi muito com isso, assim, acho que a gente era para o momento que a gente estava, era recurso que a gente tinha, mas a gente via que também era uma pesquisa um pouco distante, né? Formato de trabalho. Lá na Tiny a gente tinha bem diferente uma solução de NPS in-app. Então, nossa amostra era super positiva. Porque quando você tem um software embarcado, mais fácil, né? Exatamente. E que um software que está todo mundo usando, né? No Zap a gente tinha um portal lá, o canal para dos corretores, mas eles não estavam ali o tempo todo, né? Então, é bem diferente. Agora, na Tiny, a gente tinha o contato, né? A gente tinha até um canal ali no Slack que ia trazendo a cada momento um comentário. A gente já tinha o processo de close the loop conectado. A gente está falando de uma base de clientes de milhares, né? E quando eu entrei, acho que em 2 anos, a gente quase triplicou o tamanho da base. Então, estar em contato com esse movimento foi muito importante. Já na Arquilock, a gente tem crescido muito em clientes, crescido muito em parque, né? Que é a quantidade de equipamentos que a gente tá dentro do nosso cliente. Mas é um perfil muito mais perfil enterprise, né? Lá na Tiny era SMB, a gente aqui tá enterprise. Então, a gente tinha muito esse processo, né? Pô, a gente estava falando de uma estrutura de dados um pouco mais não organizada. Como é que eu trabalho, né, com o NPS? A gente até testou fazer o mesmo formato de e-mail. E o que a gente percebia é que quem entrava em contato é quem realmente estava com uma dor. E eu não tinha muito a identificação se era um usuário, se era um tomador de decisão. No momento que a gente estava na Arquilock, agora, a gente entendia que a gente precisava estar perto de quem está mais próximo do nosso contrato. Então, a gente fez uma base um pouco mais cuidadosa, né? E a gente trabalhou com um instituto de pesquisa. Instituto de pesquisa com telefonia e aprendizado mais profundo. Então, foi a primeira vez que eu fiz nesse formato, assim, acho que a gente aprendeu muito, porque é uma base bem menor, né? Então, a gente não está falando de mais de milhares, né? A gente está falando de um trabalho um pouco mais cuidadoso, né, nessa troca. Quantas pessoas por empresa, na média, que você fez essa pesquisa? A gente abordou, pelo menos, a gente tinha 2 pessoas mapeadas, então eram os grandes tomadores de decisão, CTO, gerente,
ou o dono, para pegar essa percepção. Foi super rico, assim. Então, trouxe insights, conecta um pouco com o que a gente está falando. Então, o tomador de decisão da empresa, o gestor de TI, me trouxe oportunidade de melhoria no faturamento, por exemplo. Então, a gente vê que o meu key user ali, ele não está ali só olhando para o equipamento. Então, sai ali como ponto positivo, né? Putz, a gente tem um atendimento legal, a gente tem equipamento legal, mas, ó, a minha experiência com você não é só isso, né? Não é só o suporte, não é só o seu tempo de atendimento. Eu quero garantir que eu consiga entender como é que tá meu parque, eu quero entrar na nossa solução ali de inventário, entender como é que tá toda a saúde do meu equipamento. Eu quero ter autonomia para solicitar um novo equipamento. Então, tudo isso saiu dessa pesquisa, né? E aí casou muito com o nosso planejamento de evolução dentro da empresa. Hoje, o que eu acho muito curioso é que a área de CX, ela tá abaixo de um guarda-chuva que é de operações e tecnologia, né? Já trabalhei na área de CX com comercial, já trabalhei na área de CX com receita, e agora, próximo, tá sendo, assim, infinitamente muito mais rico, assim, porque eu acho que com o CX, né, a gente está falando de experiência, a gente nunca se distancia das áreas de produto, das áreas de engenharia. A gente está sempre ali, muito perto. Mas quando a gente tem ali, talvez no mesmo guarda-chuva, talvez as primeiras lutas a gente vence um pouco mais rápido para priorizar mesmo, né? O que a gente vai escolher de todas as soluções que a gente tem que ainda implementar, o que a gente vai fazer primeiro. Então, a gente hoje acho que tem uma sinergia muito legal de estar dentro dessa área, né? E aí, falando, acho que até casa, né? Porque a nossa persona principal tá ali dentro, então a gente tem muito próximo ali o time de TI, de infraestrutura, então a gente troca muito figurinha. Então, isso tem ajudado muito, assim, dentro da nossa jornada, ter CX ali bem perto de operação. A nossa velocidade de resposta está muito rápida, então se um cliente levanta a mão e fala, pô, tem uma necessidade aqui que eu tô precisando de ajuda, a gente rapidamente consegue direcionar internamente também quando sai do padrão, assim. Eu achei um ponto muito legal que você falou, que é a pesquisa que vocês usaram, que para o público que vocês têm, que são poucas pessoas, Exato. e um público muito, muito específico, que vale a pena ser ouvido de perto, faz sentido colocar uma empresa de pesquisa para fazer. Exato, Na exato. Tiny, eu já tenho software, eu ponho lá um númerozinho mais numérico, porque eu não preciso saber da particularidade de cada um, né? Mas Exatamente. a minha dúvida em relação a isso a decisão de criar um produto dentro de casa, que não é uma decisão tão fácil para uma empresa que já está desse tamanho, em vez de pegar algo no mercado, foi muito por conta disso? Qual foi essa decisão de montar esse sales? Eu não lembro o nome. O Arc Sales, O né? Arc, Aí eu vou entrar um pouquinho na jornada que eu não fiz parte, mas tem um time grande ali de tecnologia, né? Hoje que está na gestão do Mauro, que é o CTO. E eles já tinham passado por algumas experiências, né? Também em outros. Então, a parte do Arc Sales, eu acho que a principal oportunidade é como que eu faço isso voltado para o meu mercado e que eu tenha rápida ação em cima disso. Então, hoje a gente tem muito mais autonomia e liberdade para a gente fazer da forma que a gente precisa, né? Mesmo a integração com o nosso ERP, então tudo isso já nasceu de uma forma mais orgânica. Agora, eu também sou uma empresa de serviço. Né? Basicamente, eu tenho um desafio grande de estoque, de logística, a gente tem todos esses desafios. Mas eu sou uma empresa de serviço. Eu que preciso. mesmo esses desafios são serviços. Exatamente. Fazer a logística para entregar, Exatamente. garantir estoque também. Então mas, tá tudo, Sim. mesmo quando a gente fala de operação, né? Então tem um time muito grande lá para garantir que o cadastro do produto, né, que a gente recebeu, ele esteja super rico. Por quê? Porque eu sei que isso vai fazer diferença lá na frente. Então, quando a gente fala da parte de serviço, essa solução de atendimento, por exemplo, a gente já tinha uma proprietária, a gente falou, poxa, o tempo que a gente vai demorar, o esforço que a gente vai ter para desenvolver essa solução proprietária tá abaixo do que a gente precisa no momento que a gente está de empresa hoje. Então, Arc Sales a gente desenvolveu em casa, solução de atendimento a gente foi para o mercado. Então, a gente também tem muito dessa liberdade. RP também é uma solução de mercado.
O software de inventário, né, que é o que está conectado na máquina, a gente consegue ver, interpretar, a gente desenvolveu internamente. Então, cada um desses desafios, a gente tem que olhar e falar, poxa, qual é o valor que vai agregar para mim, quanto tempo, e eu tenho recurso para desenvolver? E depois a gente vai... Mas eu acho que o do ArcSales foi muito pensando nessa informação que a gente já tinha aprendido muito, já tinha um conhecimento e tem uma agilidade muito grande, assim, né? Então, eu acho Legal. que isso foi bacana. Legal. E dito tudo, todo esse aprendizado que você teve, né? Como é que vocês, e o desafio que a gente comentou do onboarding, como é que vocês fazem assim? Vamos mergulhar mesmo no onboarding. Vamos. Ele começa com quem contratou, ele vai para que lugar, quando tem entrega, como é que se comunica com todo mundo, como é que todo mundo sabe que vocês existem e vão começar a operar, como é que funciona esse... Exato. E eu vou fazer um adendo aqui. Quando eu falo que a gente tem menos clientes, é que quando a gente falava da Tiny, o próprio sim, Zap, são eram 50 milhares. milhões, 50 mil, 10, 100 mil, sei E lá. aqui a gente tem uma base... De 2 mil, mas que é um absurdo. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem formatos, né, diferentes, né? Então, trabalhei em onboarding nessas grandes empresas, a gente tinha uma mentalidade muito mais de self, né? Pô, como é que a empresa, como é que eu ganho na massa, como é que eu posso ter processos que todo mundo aprenda sozinho, porque eu não posso ter um time para cada um cliente. E aqui a gente tem um outro processo, a gente tem um grande momento que eu chamo de onboarding, que é quando chega um novo cliente. Então, isso também a gente precisa evoluir na nossa jornada, né? Então, a gente tem uma área hoje lá que a gente chama de projetos, mas ela basicamente recepciona o cliente e começa a desenhar esses cronogramas iniciais. Normalmente, a gente está falando de uma empresa que ele já tem um parque instalado, né? Pode ser de um outro player, pode ser do próprio equipamento. E existe uma ansiedade muito grande, porque pensa que é o principal recurso de trabalho da companhia, né? Então, eu não posso atrasar, eu não posso entregar uma máquina em desconformidade. Então, quando a gente traz, né? Então, a gente faz uma primeira passagem de bastão interna entre o time comercial e o nosso time de projetos para entender, cara, o que você falou com o cliente, o que a gente prometeu, qual a expectativa. A gente volta para dentro, contrato, entende, faz uma reunião interna, porque são muitos times sendo impactados. Então, eu falo desde, sei lá, uma concepção de uma URA específica para o cliente. Como é que eu vou entrar nesse detalhe, né? Qual é o horário de atendimento? Como é que você quer? Qual é o tom que eu fale nesse sistema, por exemplo? Então, essa área de projetos, ela acaba sendo muito uma ponte, né, para todos esses times. Então, a gente tem um trabalho de dar essa segurança para o cliente. Qual é o cronograma de entrega? Quais são as expectativas? A gente trabalha com uma régua um pouco mais... a gente vai fazer um grande movimento, né? A gente fez uma entrega de um cliente recentemente no Ceará, então a gente foi lá, nosso time ficou locado, a gente fez a cara da salinha da Arquiloc para que todos os funcionários soubessem dessa nova fase. Então, tudo isso a gente vai fazendo para que tenha esse momento de grande de virada. Então, o time de projetos, ele faz essa conexão. A gente tem hoje cerimônias com os nossos clientes para dar o andamento de projeto. E aí, quando a gente começa a fazer as primeiras entregas, a gente vai para uma fase mais de rollout, né? Então, eu tive um grande onboarding, até essa fase da primeira implementação. E aí esse mesmo time acompanha essas entregas que podem acontecer em lotes menores, mas que a gente precisa ainda ter a conexão, né? Porque normalmente o equipamento vai pronto, mas tem alguns clientes que pedem uma segunda checagem de um técnico na ponta para implantar. Então, aí a gente manda um time para ir lá receber, configurar com o usuário. Então, tudo isso a gente acaba conectando, assim. Então, o onboarding, ele passa por esse processo. A gente também tem uma área de relacionamento que depois acompanha esse cliente de ponta a ponta. Então, as interfaces, elas começam a evoluir, né? Então, o cliente ainda tem... para ele, né, o ponto focal o comercial, né, porque ele faz novas solicitações, ele amplia o parque, muitas vezes ele tem um equipamento, ele quer fazer um upgrade, e mais a gente tem um ponto interno, né, dentro do pós-venda que vai acompanhando em toda a jornada. Agora, essa área de projetos fez a primeira implantação, sai de cena, e aí entra a parte de sustentação, que a gente chama. Legal, legal. É curioso como você tem um cliente que é... Se eu pegar uma ponta aqui, vai do cliente pessoa física para o cliente enterprise B2B, eu tenho, né, aqui um pipoqueiro,
dona de uma lojinha e vai indo até chegar naquele outro nível. Você tem os dois quase, né? Porque você tem o usuário final, mas você tem esse nível que você tem que fazer um projeto específico, decorar a sala, fazer uma aura especial, todo garantir que está aderente ao que ele precisa lá na ponta, né? Exatamente. E depois você continua, inclusive, tendo equipes diferentes para atender esses dois tipos de cliente. A gente, por exemplo, né, a gente tem um cliente que a gente tem 2 grandes pessoas, e isso é um trabalho muito constante, né? Porque a gente tem... Normalmente não é só um ponto focal. A gente falou de áreas diferentes, mas às vezes em TI eu tenho o gerente, eu tenho o coordenador, eles têm uma subdivisão. E a gente tem que estar muito próximo do cliente para entender em que momento eu falo sobre uma necessidade. Então, a gente tem, por exemplo, no mesmo cliente, 2 pessoas tomadoras de decisão. Um olhando para a infraestrutura, o outro olhando para equipamentos. E aí, quando eu estou falando de infraestrutura, a gente fala, né, de servidor. E aí, a gente tem times também lá dentro, dedicados e especialistas. Então, hoje a gente também trabalha com locação de impressoras. Então, a parte do atendimento, o nosso N1, ele quase que ele passa por todas as trilhas. Mas quando a gente vai descer para um nível mais técnico, a gente traz um especialista. Ou de impressora, ou de equipamento, ou de servidor. Exatamente. Legal. Então, aí, quando a gente precisa olhar para essa visão, é muito de ter esse contato. Com quem que eu estou falando do outro lado, né? Esse cliente, ele está precisando de qual necessidade agora? E aí, quando a gente fala de B2B, eu tenho que ter mapeado exatamente quem são essas pessoas. Muitas vezes os nossos contratos são de muitos anos. Então, a gente está o tempo todo com a interface às vezes pode mudar do outro lado, mas normalmente a gente tem um relacionamento de longo prazo. Então, quanto mais eu conheço quem é o meu cliente Pablo, meu cliente Thiago, a minha cliente Patrícia, que é a gestora de TI, ou é o gestor de faturamento, ou é o gestor de compliance, melhor para eu estar nesse relacionamento muito mais perto. Então, a gente tem um trabalho grande ali de manter também mapear esses contatos e deixar eles de uma forma mais organizada, que é a nossa proposta agora com a nossa plataforma, a plataforma de atendimento que a gente vai começar a trabalhar. A gente começar a segmentar o usuário, gestor do TI, a gente já tem, né, na nossa trilha muito mais conexão e integração entre os sistemas, né? Então, a gente está saindo de um sistema não integrado, a gente vai para um sistema integrado. Então, é muito fácil quando eu vou atender você e você já me fala o seu equipamento, eu já sei qual é a configuração, já sei quais são os testes. Que área você trabalha. Exatamente. É uma experiência completamente diferente de eu ter que fazer as mesmas perguntas a cada atendimento, né? Legal. Vou te fazer uma pergunta que não é para ser tricky, não. Vamos lá. Eu imagino que vocês cuidem dos dois, mas eu queria saber o que é o pior. Então, para evitar o churn, eu queria entender um pouco da estratégia, mas assim... você acha que o que dá mais churn é o gestor do TI não ser bem atendido no sentido, a conta não vai tão legal, sempre tem um errinho, sei lá, qualquer... atrasa, ele pede coisas que vocês não atendem, mas todo mundo da equipe tá bem atendido, não tem um pio, o cara fala assim, eu vou aguentar aqui porque vale a pena. Ou ao contrário, vocês dão um super atendimento aqui, mas muita gente reclamando, o cara fala assim, cara, eu adoro vocês, mas o povo tá reclamando, eu vou ter que trocar. Onde que você acha que é o que mais dói e o que vocês fazem para evitar churn ou para fazer a retenção? Legal. Eu acho que a gente está muito mais para a visão do usuário, porque o que a gente percebe, né? E aí a gente tem que olhar o nosso cliente como um parceiro. Ele recebe muita pressão interna, né? E de coisas, de detalhes, né? Poxa, minha máquina não está funcionando. O que você vai fazer sobre isso? E ele não tem poder, né? Ele está contando com a gente nesse caso. E são coisas muito pequenas, assim, que a gente pode falar, poxa, mas o meu par recebeu um equipamento melhor que o meu. Poxa, não pode. Como que eu vou fazer? Como é que a gente justifica? Então, cada detalhe ele vai impactar. Normalmente, a pressão do usuário, o usuário vai trazer muito mais força ali no gestor de TI, porque ele não vai conseguir, ele vai estar um elo sozinho, né? Então, a gente precisa ver eu preciso ver o meu cliente como meu parceiro. Eu espero que ele me veja como um parceiro dele. A gente tem indicadores para nortear a gente nessa jornada. Acho que o principal indicador para a gente hoje de sustentação é o SLA de atendimento. A gente tem que garantir 95% dos atendimentos atendidos em até 8 horas em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente acompanha Você acha que esse é o principal indicador que se você atender ele, possivelmente
vocês vão estar super bem, porque essa galera vai reclamar pouco ali, vai estourar pouco pra cá. Exatamente. E ele vai estar, por mais que dê um probleminha ou outro aqui, tá tudo bem, atendendo bem a galera toda. Exato. Você acha que esse é o... Junto com a qualidade, porque muitas vezes a gente imagina que eu estou trabalhando com normalmente a pessoa, o usuário do outro lado, ele não está conseguindo trabalhar. Então, o nível de estresse dele normalmente não está tranquilo. Ele está com urgência, né? Então, eu tenho que ter um time dentro do primeiro atendimento, telefone ou chat e tal, que consiga entender esse momento, que consiga ajudar o mais rápido possível. Mas o cliente que vai lá na ponta, o técnico que vai na ponta, ele também tem que ter uma linguagem próxima, ele tem que se apresentar bem, né? Então, a gente tem vários mercados que trabalham com técnicos, né? Então, sei lá, mercado de seguro, mercado que o técnico vai na sua casa, pô, ele tem que estar bem, né, para falar com você. Ele está representando a empresa. Então, a gente também pode tem um risco alto de, mesmo que eu consiga bater todos os indicadores, se eu não tiver uma boa conexão, uma boa comunicação, o cliente também vai bater e vai falar, poxa, ó, e é muito rápido. O técnico que veio aqui hoje não sabia o que estava falando. O técnico que veio aqui hoje não me deu bom dia. E a gente tem que aferir, internalizar e treinar o nosso time, né? Eu acho que a gente tem que trazer muito desse cuidado o tempo todo. Não, legal, legal. Olhando um pouco, então, para vendas, né? É mais difícil pegar um cliente que já aluga equipamento e você se mostrar, pô, eu tenho esses diferenciais aqui e olha quantos meus clientes eu tenho, como eu tô atendendo bem esses clientes, ou pegar um cliente que tem máquina própria e fazer a virada para o modelo e mudar a cabeça dele? Olha, hoje quando a gente fala de mudança de negócio, né, que ele tem um equipamento e ele vai para um outro processo, né, a gente tem argumentos muito fortes, né, a gente tem uma preocupação muito grande com ESG, né, então quando a gente sai de um equipamento em vida útil pequena, então é fácil eu conseguir entrar no cliente e falar, cara, olha o benefício que você tem, né, a gente tem benefício fiscal, a gente tem benefício, o cliente tem vários benefícios com o nosso modelo de negócio. Então, é uma virada um pouco cultural, né? De sair de eu tenho equipamento, ele é meu, estou alugando. Porque a gente não está falando de leasing, né? Ele aluga e vai renovando o contrato. Então, eu acho que essa parte do encantamento, ela chega fácil. Quando a gente fala de um cliente que já tem um parque nesse modelo, ele vai ser muito mais crítico, né? Porque ele está vindo de uma experiência negativa. Então, a preocupação que ele traz é muito alta. Ele entra num nível de detalhe que o primeiro cliente ainda não está entrando nas discussões. Que nem sabe que vai ter esse problema, não eventualmente. Sabe. Então, a gente já sabe que um cliente que está vindo, quando a gente fala de um rollout, de um parque, a gente tem que estar muito mais conectado com o que ele sofreu, com as dores que ele tem. E, normalmente, o que ele traz para a gente é isso. Olha, eu não tive um bom atendimento. Eu não estava conseguindo, eles não estavam conseguindo cumprir com os combinados e a gente não estava conseguindo evoluir. Ou seja, o motivo é menos máquina. A máquina hoje está muito equiparada. O problema é a sua área mesmo. É a minha área. Tá. Você vê como a conexão tem, né, da experiência. E a gente tem um case muito grande esse ano de um cliente. Não vou trazendo os nomes não aqui, preciso, mas... Se quiser, pode ou não precisa. Fica tranquilo, né? E a gente tem um cliente que estava bastante crítico, né? A gente tinha uns equipamentos em locais que a gente ainda não estava com... Hoje a gente tem mais de 6 bases avançadas, enfim. E a gente teve que fazer um trabalho muito grande de entender, cara, qual que é a dor dele? A gente não está conseguindo cumprir em algumas praças, né? Esse foi um das descobertas ali no Deep Dive, que a gente foi entender. Porque que o nosso indicador estava tão... E ele tem um parque misto. Muitas vezes os players têm isso. Eles têm mais de um player, mais de um fornecedor, e eles vão comparando. E a gente olhou e falou, poxa, a gente está vendo que a gente não está conseguindo atender nessa cidade. Como é que a gente se estrutura para atender localmente? Mas a gente também está tendo um problema com esse tipo de equipamento. A gente trabalhava com no break. A gente tem lá... tava na vida útil da bateria e a gente foi entendendo, a gente fez visita, entendeu, foi no ponto de venda... Ou seja, a gente fez um trabalho grande de entender o que ele estava sentindo. Os resultados começaram a acontecer. Hoje, nosso indicador é o melhor, né, de todos os players. O cliente volta. Então, assim, a gente vê que vencer o cliente, o churn, né, que você comentou, o cliente não vai sair
do nada, ele já avisou a gente muitas vezes. Agora, essa resposta, e o que eu acho que a gente consegue trabalhar como um grande diferencial hoje na Arquiloc, é que a gente pega uma questão e a gente vai entender o que causou, né? Eu acho que esse tem sido a principal mudança de cultura ou mindset que a gente tem trabalhado muito na Arquiloc. Eu não posso só resolver aquele chamado. Ah, o equipamento ficou... Às vezes a gente tem isso, né? Ficou retido no Cefaz. Pô, a gente tem problema com logística, chegou avariado, enfim. Não adianta eu só resolver e mandar um novo. Por que que eu tô tendo tanto problema nesse lugar de logística? Por que que eu tô tendo problema com esse tipo de equipamento? Por que que o cliente reclama do atraso ou do equipamento? Então, a gente vai abrindo, né, cada motivo de atendimento, a gente vai descendo e trabalhando em cima do que a gente fala, né, da causa raiz o tempo todo. Isso eu acho que hoje tem mostrado cada vez mais para os clientes o quanto a gente está comprometido para que ele tenha, para que ele não tenha problema. Acho que o grande maior desafio é esse, assim, quando ele veio pra gente, ele não quer ter um grande time de TI, ele não quer ter, ele tá preocupado com o business dele, ele tem que estar preocupado com o business dele, e hoje, cada vez mais, os gestores de TI, dentro da companhia, eles são estratégicos, né, então, ele tem que estar ali olhando para o equipamento, mas ele tem que olhar para a solução de tecnologia que vai sustentar o crescimento da empresa, né, então, acho que a gente começa a trabalhar muito em conjunto, né, o gestor de TI conseguindo ter tempo para focar no transformacional da sua empresa e a gente ali sustentando toda a parte de equipamentos. Eu acho que é isso mesmo. No fim do dia, ele quer que esteja todo mundo feliz. Exato. Porque toda vez que alguém reclama pra ele, ele tem que parar um baita trabalho que ele tá fazendo estruturante pra apagar fogo. E ele não quer mais apagar fogo, por isso que ele, inclusive, terceirizou Exatamente. a gestão. Exato. Não, legal. Então, entra um pouco na minha próxima pergunta, que você já respondeu um pedaço, mas... Então, frente a um feedback negativo, frente a uma percepção de uma reclamação, vocês trabalham de forma muito mais abrangente do que só resolver o ponto. Exato. E como é que vocês criam... Eu entendi, pô, se toda hora eu vou lá, acontece uma reclamação, eu tento resolver o problema, da próxima vez eu não vou ter esse problema e vai ficando mais fácil o contrato. Uhum. Mas existe algum... isso é caso a caso ou vocês têm uma coisa assim, não, todo mês a gente olha ali o nível de serviço de todos os clientes, faz um drill down, porque você falou, a unidade, nem sei se é São Paulo, tá? A unidade de São Paulo tá super bem, mas a de Goiânia tá um caos. Exato. Então, na média, tá até que bacana, mas deixa eu olhar pra baixo. Então, olho pra baixo e vejo, cara, esses casos aqui estão críticos. Vamos atuar e vamos levar time. Aí vamos... Exato. Aí gasta tempo, aí vai com equipe. A gente faz isso semanalmente, né? Isso também era uma rotina que a gente implantou esse ano para olhar cada vez mais no detalhe. Pensa que eu tenho jornada de atendimento 24/7, Brasil todo. Então, a gente não tem, né, o nosso timing, ele é muito, muito rápido. Então, a gente hoje tem uma cerimônia para olhar para cada cliente semanalmente, né, isso uma parte de gestão. A gente também tem algumas rotinas com o cliente diretamente, o que traz mais o ponto da urgência, a gente vai trocar um pouco de figurinha, mas a gente tem essa análise um pouco mais detalhada para eu entender cada um desses projetos. O que a gente sabe, né, Matheus, acho que é meio óbvio, isso eu passei por todas as empresas, é que a gente sempre tem muita coisa a atacar. A gente sempre vai ter, olhar nossa mesa aqui de desafios, a gente vai ter uma chuva de oportunidade. Só que aí a gente tem um trabalho, acho que o principal trabalho nosso hoje é começar a olhar, pô, trazer um pouco de racional ali para os times, porque se eu for perguntar para o meu atendente hoje, ele vai me trazer qual é a dor, principalmente o que ele está ouvindo. Mas ele não necessariamente é o maior ponto de contato hoje, naquele momento. Então, eu não posso simplesmente ouvir uma das vozes ali dentro, né? Então, hoje o que a gente tem trabalhado muito para sensibilizar o time é dados, informação. A gente fez um trabalho enorme, assim, a gente tem, e nem é um time muito grande, mas é um time muito bom de estruturação de dados hoje. Então, a gente consegue, né, em tempo real, olhar nível de serviço, a gente cruza com o tamanho do nosso cliente, né, do faturamento. A gente olha em tempo real o que a gente está fora do SLA e a gente precisa de uma atuação rápida. E, ao mesmo tempo, a gente consegue, hoje a gente tem também trabalhado com um olhar um pouco mais especialista. Então, clientes que são muito importantes para a gente... Todos eles são, né? Mas a gente tem alguns clientes que têm um volume de parque muito maior. Então,
Então, como eu vou olhar para ele de forma individual? A gente tem pessoas dedicadas E olhando. justifica pelo tamanho dele você ter Exatamente, uma exatamente. TI. Então a gente também tem que olhar um pouco sobre isso. A gente tem, mesmo o nosso time de projetos, a gente tem o onboarding para esse grande cliente, é diferente do onboarding para o pequeno cliente. Então a gente tenta trabalhar o tempo todo, mas a gente não tem como fugir dessa troca com. A gente tem hoje duas grandes rotinas, né? Uma rotina para olhar os clientes que estão entrando, né? Então, essa parte das implementações é a primeira grande impressão. Então, a gente também está saindo agora de um processo de uma ansiedade alta, assinando o contrato, o cliente já quer ver acontecer, então a gente também tem que garantir a assertividade nesse processo. Mas a gente sabe que hoje, se o cliente ele não for renovar, se ele não, né, ele opta por enxugar o parque, tá na sustentação. Então, eu não posso minimizar ou não olhar com o mesmo cuidado um cliente que já está em casa. Na verdade, ele é o mais crítico para a gente, é o que mais importa nesse momento, sabe? Então a gente acaba segmentando as jornadas nessas trocas para a gente olhar com cuidado cada um deles. Então, esse ano foi muito focado na transformação, vamos dizer, na implantação, Arc Sales e tal. Agora, no que vem, esse ano 25, né, já viramos ano praticamente, é todo o que a gente chama de o nosso ecossistema de sustentação. Então, passa por RP, passa por sistema de chamado, passa por uma conexão com um gestor de frete, né, para a gente trazer essa informação da experiência, passa por conectar a parte de faturamento. Então, tudo isso a gente está desenhando assim, passo a passo. Isso a gente está com o time olhando cada uma dessas jornadas. Então, quando o cliente solicita um equipamento, por exemplo, a gente vai trocar o equipamento, eu já tenho que considerar a jornada de envio do novo equipamento conectado com uma reversa, né? Que é para pegar o equipamento de volta. Que hoje também é uma dor grande. Lembra que a gente falou, né? A gente também tem uma grande persona na nossa empresa que é o fiscal. Porque a gente não passa equipamento assim, pega aqui embaixo do braço e vai embora. Não, estou passando por barreiras aqui estaduais, a gente tem todo um trâmite organizacional. Se minha empresa é emitente de nota fiscal, é uma jornada completamente diferente de um cliente que não é. Então, tudo isso eu tenho que ter informação para ser rápido. Né? Então, o nosso ecossistema 25, ele está completamente focado mergulhado em todas as jornadas. Legal. Ô Isa, como é que é a relação sua com seus pares, né? Porque geralmente CX é aquele, o dedo duro, vem aqui só para me apontar erro. Como é que foi quando você entrou? Você tá há quanto tempo lá? Eu tô desde março. É pouco tempo, então. Então ainda você tá nessa pegada. Do dia que você entrou para agora, mudou? Ainda não? Como é que... Conta um pouco desse... Eu acho que a gente nunca deixa, né, de ser um pouco dedo duro, assim. Não, eu acho que o dedo duro é um pouco de... Isso eu acho que eu trago isso de sempre, assim, na minha carreira, né? E eu aprendi também muito em outras vivências que a gente precisa lidar com o que precisa ser feito. E eu acho que tem momentos, tem formas e formas da gente trabalhar com isso. Já vivi as duas, tá? Já vivi empresas que quando a gente tinha um problema, a gente levava para a mesa e aí expõe, aí você fala, olha, é isso, a sua área, isso, aquela área, e vira, né, aquela coisa. E, de novo, não vou julgar, mas tem muita empresa que trabalha nesse formato e ela assim que ela evolui, né? Eu lembro que teve um feedback que eu tive numa das empresas também, que o meu gestor na época falou assim, você não tá aqui para fazer amigos. A mensagem que eu ouvi traz o problema, segue sua vida, vai. Mas essa não vai ser a realidade de todas as culturas. Então, eu também tive que, também no meio do caminho, aprender outras formas. Eu acho que o que eu vivi, eu falo isso muito assim no Zap, foi muito bacana, porque eu acho que tem um senso de responsabilidade, porque quando a gente vai levantar um problema, quando a gente vê alguma coisa que está acontecendo, a gente vai falar sobre isso, e a gente sabe que vai causar um incômodo nas outras áreas, tem que ter muita responsabilidade, porque minha zona de conforto é não falar, né? Minha zona de conforto tá tudo bem, eu não vou criar uma intriga, porque sei lá, amanhã, se essa pessoa
precisar de mim, for me defender, enfim, é muito difícil a gente entrar no meio do caminho. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente trabalhar com pessoas que entendam que esses feedbacks do trabalho são da companhia, não são das pessoas, né? Então, a gente está falando de, pô, eu tenho que evoluir. Vou dar um exemplo mais recente agora do Arquilock. A gente, pô, eu tenho um equipamento e eu tô com 2 equipamentos, sei lá, no mesmo SKU. Eu sei que vai dar problema, eu sei que vai ser difícil a gente ir lá no CD, separar, mas a gente sabe que no final das contas aquilo vai chegar em algum lugar e vai trazer uma dor. Então, eu não me importo em levar as coisas, em dar luz. Eu acho que é importante, só que a gente tem que pensar em como a gente vai fazer isso. No final das contas, CX depende de todas as áreas. Então, Você não faz nada, não faz. E eu acho que trazer à luz, porque assim, não é. Vou dar um exemplo. Ah, poxa, a gente prometeu um prazo que não cumpriu. Tá bom. De onde veio essa informação? Por que a gente prometeu esse prazo? Foi responsabilidade do comercial? Não necessariamente, porque, sei lá, é uma cláusula do contrato. A gente colocou ela lá. O cliente vai querer saber se eu tive uma ruptura de estoque, se o fornecedor falhou comigo? Não vai. Então, a gente precisa também entender, né? Colocar ali, né, o sapatinho de cada área, gerar empatia em cada um desses lugares. Mas a gente precisa falar sobre as coisas que não estão dando certo. Eu acho que o principal é você ter responsabilidade, maturidade para levar esses pontos, mas pensar na solução. Isso também eu acho que tem sido um movimento grande que a gente tem feito, e aí quando eu falo de pares, principalmente isso dentro da Arquilock, eu acho que as experiências que eu tive que eu mais estava feliz e trabalhando e tal, cara, você tem uma boa relação ali com seus pares, com o seu líder, com seus liderados. Por mais que a gente tenha desafios, a gente trabalhando em área de CX, a gente sempre vai ter alguma coisa para trabalhar, para evoluir. O cliente vai sempre dar um feedback, a gente vai achar que está arrasando, e ele vai virar e falar assim, olha, não é bem por aí, então a gente tem que se reorganizar. Mas a gente precisa olhar para o lado e falar, poxa, ó, tamo junto nessa aqui. Não tá dando certo isso aqui que você tá fazendo, mas o que a gente faz, pensa diferente para fazer junto. Então, a gente hoje não tem, a gente tem um combinado lá, eu e meus pares, que a gente não vai só trazer o problema e sair da sala. Jogar a bomba e fugir. Não, e só reclamar, ó, você tá fazendo isso. E muitas vezes, que é curioso, eu acho que as pessoas que veem a gente trabalhando junto falam, cara, acho que essas pessoas não se dão bem. Porque a gente fala, poxa, olha, isso aqui não tá dando certo, mas isso aqui é a minha visão. E aí a gente sai de lá, pô, vai todo mundo almoçar. Porque é um nível de maturidade e responsabilidade que a gente tá entendendo que a gente tá falando do problema, a gente tá falando de uma solução. Não é do fulano, do ciclano, do Matheus, da Isa. Cara, e outra, a gente tá junto nessa. Então, eu tento hoje evoluir muito nesse trâmite, porque a gente sabe que qualquer um desses pontos a gente vai precisar parceria, construir pontes. Uma das coisas que a gente fala muito é isso, assim, né? Eu falo mesmo, a gente tem evoluir para construir pontos, porque amanhã tudo está conectado. Um pouco do que a gente falou da carreira. Não por coincidência, todas essas movimentações que eu fui fazendo na carreira foi alguém que trabalhou comigo, que, sei lá, surgiu a oportunidade e puxou. Não, acho que o único processo que eu virei e falei assim, cara, acho que foi quando eu entrei como trainee na Cyrela, porque era um processo completamente, né, estruturado. Todo o resto a gente tem uma conexão. Então, hoje, o que a gente está trocando hoje, amanhã vai dar um outro viés, um outro brilho para a coisa. Então, eu acho que essa organização, essa conexão entre os times, ela é essencial, assim. É isso aí, é muito bom, cara. Você tem toda a razão. Você constrói não só a entrega para aquele trabalho, mas ao entregar você aprende e as pessoas estão vendo e falam, pô, essa menina é boa, deixa eu puxar ela junto. Exatamente. Boa. Isa, muito obrigado. Acabou nosso tempo aqui, mas assim, show de bola. Acho que foi uma baita experiência que você passou de como você conectou as áreas e como você foi construindo tudo isso, né? E a sua visão do todo, que é muito bacana também. Acho que foi uma baita aula aí. Obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos. Boa, fechou. Até a próxima. Boa.